Em Efésios, no capítulo 2, capítulo 4, já deixar aberto aí que eu quero ler com você um texto, hoje, muito importante. A gente vai falar hoje assim, o que a minha célula precisa para funcionar bem. Quantos líderes de célula a gente tem aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Hoje você vai aprender aqui o que sua célula precisa para ela funcionar bem. A gente vai aprender isso aí, Efésios 4. Então, queridos, já tem algum tempo, a gente fez esse culto da ressurreição há alguns anos aqui na igreja, e foi um mover extraordinário de Deus, foi muito legal, muito bacana, e nós vamos fazer novamente agora, esse próximo domingo, às 6 horas da manhã. Então, queridos, é um culto que assim, ele mexe com a gente, porque a nossa vida, ela é voltada para a eternidade, não é? Se a nossa vida é voltada para a eternidade, nada melhor do que você trazer à memória sempre aquilo que te dá esperança. E se tem algo que traz esperança na vida da gente, é quem? É a ressurreição de Jesus, é o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Então esse final de semana vai ser um final de semana profético na vida da gente. Então às 6 horas da manhã, a gente vai estar reunidos aqui, irmãos, aqui no culto, aqui às 6 horas, vamos romper aqui juntos, vai ser uma grande bênção, vai ser um culto sobrenatural. E à noite, o pastor Alex Rangel, coloca aí para mim, por favor, aí o banner do pastor Alex. Irmãos, o pastor Alex é um cara admirável, é um cara extraordinário. Pastor Alex Rangel, ele tinha uma igreja em Curitiba, que tinha aí na faixa dos seus 400 membros, 300 membros, e ele estava ali no limite, esgotado, e ele falou, cara, o que eu preciso fazer para a minha igreja crescer, para a gente poder experimentar algo novo de Deus? E aí, irmãos, ele adotou, e ele entrou de cabeça na visão do MDA, e quando ele fez isso, irmãos, ele se tornou um filhotinho do pastor Eibe, lá em Curitiba. É impressionante quando você chega na Igreja da Paz em Curitiba e você se sente em Santarém, você se sente em Fortaleza, dada a característica, é muito parecido o sentimento, a empolgação, esse DNA que a Igreja da Paz de Curitiba conseguiu absorver e assimilar da visão do MDA. Então ele vai estar aqui à noite, no domingo, ele vai estar pregando aqui, vai ser um dia maravilhoso, ele é muito especial, muito amoroso, é um cara de Deus. Então vai ser um espetáculo aqui no domingo, às 18 horas, a gente vai estar junto. Vai ser um domingo sobrenatural aqui para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Na terça-feira, a gente vai ter aqui, irmãos, o Xande, o missionário Alexandre Cagnoni. A gente conhece ele como Xande porque nós que somos da velha guarda, você vai lembrar dele como o Paquito da Xuxa, né? Ele já não está assim com o perfil de Paquito, mas ele foi, né? Mas então, irmãos, ele vai estar contando o testemunho dele aqui, que é sobrenatural. O testemunho dele é muito forte. Então, é um Tadel de colheita, na verdade. É um Tadel especial, os nossos núcleos vão vir para cá, mas vai ser um evento de colheita. Então, é uma ocasião especial para quê? Para a gente trazer muitos visitantes, ok? Olha para quem está perto de você aí e fala assim, meu amigo ou minha amiga, na próxima terça, você tem o alvo de trazer pelo menos 10 visitantes, amém? Então, irmãos, a gente vai encher esse lugar aqui para a gente receber, irmão, essa palavra abençoada aí do missionário que vai estar compartilhando, irmãos. Ano passado foi um ano de muita perseguição lá no Níger. O Boko Haram, que é uma facção terrorista do grupo Al-Qaeda lá na Nigéria, no Níger, naquela região ali da África. Então o Boko Haram, você deve ter lido aí as notícias na internet, nos jornais, eles sequestraram ano passado 200 moças, aproximadamente entre 11, eram adolescentes, crianças. Eles sequestraram essas meninas, são radicais muçulmanos, e eles estupram, fazem dessas meninas escravas sexuais, uma barbaridade. E esses caras foram nessa região onde o Alexandre
ele tem lá a base missionária, onde é a creche, né, onde ele atua. E queimaram tudo, tocaram fogo, irmãos, assim, foi um milagre eles terem sobrevivido. Então vai ser um tempo sobrenatural aqui para você ver missões na prática, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo abriu a sua Bíblia aí, em Efésios, no capítulo 4. Irmãos, eu queria só dar uma explicação. Talvez você tenha notado aí que a nossa célula mudou um pouco a dinâmica da célula aqui na nossa semana, né, nos dias aí que a gente está fazendo célula. A gente acrescentou algumas coisas que antigamente a gente não tinha e que eu resolvi trazer e implantar para que a gente possa crescer nisso que a gente está se propondo a fazer, que é estreitar os relacionamentos, que é a gente crescer em comunhão, em amizade um com o outro. Então, irmão, a nossa programação de célula, ela tem uma série de coisas que elas são sorteadas sempre lá no finalzinho da célula, antes, lá depois da oração, lá as pessoas que têm pedidos de oração, a gente sorteia as funções da célula e a gente chama isso de bênção card. Fala assim comigo, bênção card. O que é o bênção card, pastor? São essas funções que a gente sorteia, quem vai recepcionar, quem vai fazer o louvor, quem vai fazer a oração pela oferta. Essas funções que a gente sorteia entre os membros da célula são muito importantes para que todo mundo possa o quê? Participar efetivamente da célula. Então, queridos, a célula ela tem um roteiro, ela tem uma recepção. Então, presta atenção. O que é a recepção aqui? Só para a gente dar uma panorâmica aqui no que é a célula. O que é uma boa recepção para você? Um sorriso é uma boa recepção. O que mais? Quero ouvir vocês. Vamos lá. O que é uma boa recepção para você? Um abraço, um aperto de mão. O que mais? Não entendi. Um seja bem-vindo. O que mais? O que caracteriza? O que você gostaria quando você chegasse na casa de alguém? Como é que você gostaria de ser recebido? Com alegria, com festa. O que mais? Então, gente, com chocolate, com um cartãozinho. Então, a pessoa que é sorteada para recepção é uma pessoa que ela tem que chegar mais cedo, um pouquinho mais cedo, para ela poder ficar no portão, recepcionando quem? Os convidados, os membros da célula, todos os visitantes. Porque você imagina, irmão, um visitante ficar lá do lado de fora, ficar batendo na grade, ficar tocando a campainha, ninguém ouve. Ele vai fazer isso uma vez, duas, na terceira você já pega ele lá virando a esquina. Verdade ou não é? Então, o recepção é aquela pessoa que vai estar com um sorriso, com um cartãozinho ali na mão, falando, seja bem-vindo. Você veio aqui na célula mais top aqui do Residencial Santos Dumont, Santa Maria, enfim. Você dá um sorriso, essa pessoa é aquela primeira impressão da célula. Então, depois disso aqui, a gente tem a oração pelos três. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou estar falando aqui daqui a pouco que uma das coisas que fazem a célula funcionar bem é a oração e a presença de Deus. Sim ou não? Oração e presença de Deus. A oração pelos três, a gente já começa a célula orando por aquelas pessoas que a gente colocou no papelzinho, que a gente vai convidar para estar na célula. Se nós não orarmos por aqueles que a gente vai convidar para estar conosco, vai ficar só na força do nosso braço. Não é mais fácil quando Deus age e move o coração da pessoa, você vai chamar ela, você nem termina de falar, ela já diz eu vou. Entendeu? Esse é o grande segredo. Então essa parte aqui inicial da oração pelos três é importantíssima na célula, porque nós vamos nomear o milagre que a gente quer. É o vizinho da direita, é o vizinho da esquerda, é o parente que está longe, é o amigo do trabalho. Enfim, nós vamos orar por essa pessoa. A gente tem a apresentação dos participantes. Por que a gente tem a apresentação dos participantes? Porque sempre, em nome de Jesus, vai ter o quê? Um visitante. Se tem um visitante na célula, a apresentação é para que o visitante se sinta bem, conheça todo mundo pelo nome. Amém?
Então cada um vai fazer. Pastor, mas lá hoje não foi nenhum visitante na minha célula. Em nome de Jesus, na semana que vem virá. Mas se não veio nenhum visitante, você pode fazer para você não perder o costume. Amém? Você pode conhecer a pessoa há 20 anos, mas aí você faz de novo, só para você falar, cara, para a gente não perder o costume, esse lance de se apresentar, de dizer o nome, a gente vai fazer para a gente aprender aqui o método. Amém? Aí, irmãos, a gente faz um quebra-gelo quando tem ali menos de 10 participantes. Por que, pastor, menos de 10 participantes? Porque o quebra-gelo com mais de 10 pessoas na célula, ele se torna o quê? Cansativo. Porque todo mundo vai querer falar. E aí o que vai acontecer? Você vai ocupar aí pelo menos uns 20 minutos da célula, é ou não é? Aí todo mundo está ali morrendo. Então você já fez a apresentação dos visitantes, das pessoas, né? Com alguma célula de muita gente. Aí o que você faz? Não precisa fazer o quebra-gelo. Mas se tem 8 pessoas na célula e tem visitantes na célula, aí faz o quebra-gelo, porque aí vai fazer o quê? Vai ganhar a simpatia da pessoa. Compartilhando a visão, sempre em toda célula agora vai ter um coração do MDA, e essa função ela é sorteada. Se eu escolher, por exemplo, um de vocês aqui hoje, eu falo assim, ó, por exemplo, eu chegar aqui e falar assim, Josenias, eu quero que você explique aqui para a gente o coração do MDA, o que significa o coração do MDA. Todo mundo aqui vai saber, sim ou não? Sim ou não? Então deixa eu escolher alguém aqui. Estou brincando, gente. A gente já encolheu assim no banco assim, né? Presta atenção. O compartilhando a visão é para que as pessoas que estão na célula entendam o que a gente está falando aqui na igreja, e a gente fale uma só linguagem. Então o coração do MDA, a gente falar isso toda a célula, as pessoas vão entender que a microcélula de discipulado apostólico, que é o MDA, na verdade ela está no coração de uma igreja em células, que ela possui uma estrutura local, que está dentro do coração da igreja de Jesus Cristo, aqui nessa terra, que faz parte do reino de Deus. Então a pessoa ela vai entender isso. A gente compartilha a palavra, como a gente já vinha falando, tem apelo, tem os avisos, tem o momento do mais amado. Quem já experimentou o momento do mais amado aqui na célula? Levanta a mão. Olha aí, ó, que maravilha, coisa boa, né? O mais amado, você é sorteado, e durante toda a semana, todo mundo da célula vai te mandar uma mensagem todo dia, dizendo o quanto você é importante para eles. Então é uma estratégia que a gente tem adotado, muito legal, e as pessoas têm se sentido bem e abençoadas. Oferta, oração pelos membros e a comunhão, o lanche. Cadê Vander Clayton? Aqui. Amém, pessoal? Então, a gente está adotando essa estratégia para a gente poder dinamizar ao máximo a nossa reunião, nosso culto no lar, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia aí, em Efésios capítulo 4, eu quero ler um texto com você, que está lá no versículo 15 e 16. Olha o que a Bíblia diz, versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, te louvamos, te bendizemos, porque, ó Deus, quando nos reunimos, Senhor, para falar da Tua palavra, ó Deus, ó Pai, nós temos, ó Pai, um sentimento, ó Pai, de honra, de gratidão, ó Deus, nós temos um sentimento, ó Pai, ó Deus, de bênção sobre a nossa vida. Pai, abençoa a Tua igreja nessa noite, que o Teu povo seja abençoado, que a Tua igreja seja, Pai, empoderada, ó Deus, ó Pai, para fazer a Tua obra, Pai, ó Deus, o Teu sonho, com alegria, com disposição, com ânimo, com entusiasmo, e assim o Teu nome seja glorificado e o reino de Deus cresça cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Amém, querido. Então esse texto, irmão, ele fala sobre crescimento.
Esse texto aqui de Paulo, quando Paulo está falando sobre a igreja, e eu quero dar uma dica para você aqui hoje, você que gosta, que é apaixonado pela Bíblia, eu quero dar uma dica para você. Se você quer entender mais profundamente a fé cristã e a igreja, como funciona a igreja, aquilo que Deus projetou para que nós vivêssemos aqui no nosso dia a dia, eu quero dar uma dica para você hoje aqui, para você anotar aí. Você vai ler o livro de Romanos, presta atenção, você vai ler o livro de Romanos 10 vezes, e o livro de Efésios mais 10. Aí quando você terminar, começa de novo. Por que isso, pastor? Porque a base de tudo aquilo que a gente vive como igreja e como fé cristã, ela está fundamentado, logicamente, em toda a Bíblia, mas nesses 2 livros em especial, Paulo, que foi o grande estruturador da fé cristã, ele coloca aqui, irmãos, de uma forma didática, de uma forma inteligível, de uma forma que você possa compreender a razão, a natureza, o motivo pelo qual nós estamos aqui, amém? Então, irmão, todo líder de célula, ele tem que ter um desejo no coração. Qual o desejo que todo líder de célula precisa ter no coração? Fala assim, crescer, ganhar alma para Jesus, multiplicar. Todo líder de célula, que é um líder realmente que está antenado, que está conectado ao céu, ao reino de Deus, ele tem um sonho, que é o sonho de quê? De se multiplicar. Dizer que a gente não se preocupa com multiplicação, com crescimento, seria demagogo, seria falso, seria fingido a gente dizer assim que a gente não está preocupado em multiplicar. Pelo contrário, toda célula ela tá implantada numa casa para quê? Para ganhar pessoas para Jesus. O motivo pelo qual você está aqui hoje à noite é porque Deus quer fazer de você um grande ganhador de almas para Ele, amém? Então, você está olhando, você está sentado aí do lado de um grande ganhador de almas. Você sabia disso? Olha para quem está perto de você e fala assim: você é um grande ganhador de almas para Jesus. Só que, irmãos, para a gente alcançar esse objetivo, porque na igreja, quando a gente fala de igreja, a gente nunca faz as coisas de forma o quê? Solitária. Igreja fala de quê? De relacionamento. Igreja fala de amizade, igreja fala de andar junto, para que a gente possa chegar a esse objetivo que Deus está chamando a gente para fazer. Quando a gente fala de igreja, a primeira coisa que vem na minha cabeça, vem relacionamento, vem unidade, vem um lugar onde eu possa estar com uma pessoa e sorrindo com ela, vem um lugar onde eu possa me divertir, onde eu possa adorar a Deus com uma pessoa que fala a mesma linguagem que eu, sim ou não, irmão? Então, igreja é comunidade, igreja é amizade, igreja é unidade, igreja é estar junto. E quando a gente está junto, irmão, com pessoas, com gente, o tempo inteiro você tem que descobrir formas de manter essa pessoa que está com você, o quê? Porque, irmão, se a gente está em grupo, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: seja forte. Então, lidar com pessoas, você vai lidar com gente que um dia vai estar muito feliz e vai ter um dia que essa pessoa não vai estar tão feliz assim. Você vai estar com gente que vai estar passando um determinado problema e gente que vai estar passando por outro. E nós, como líderes, a gente precisa saber lidar com as diferenças, porque nós somos diferentes, e mesmo lidando com as diferenças, fazer o quê? Com que todos nós sejamos o quê todo dia? Motivados a continuar essa jornada, essa caminhada que Deus está desafiando a mim e a você. Amém? É isso que esse texto fala. Esse texto fala sobre crescimento e sobre não desistir.
Paulo diz assim: mas seguindo a verdade em amor, ou seja, ele fala do cerne da igreja, amor a Deus e amor ao paixão e compaixão. Diga comigo: amor a Deus e amor ao próximo, paixão e compaixão. Paulo está falando sobre isso, seguindo a verdade em amor. Paulo, ele dá uma direção, ele fala assim: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ele fala que o motivo maior, o objetivo da igreja, não é a estagnação, não é a acomodação. Você não está aqui para você se acomodar, pelo contrário, você é um instrumento de Deus para fazer com que a igreja de Deus exploda aonde você estiver, e nas casas onde nós estivermos. Deus colocou você ali, você como líder, você como um membro de célula, você como alguém que faz parte desse corpo lá na casa, para que a igreja cresça em amor, para que a igreja cresça em número, para que a igreja possa conquistar vidas para Jesus. Então esse é o grande objetivo. Para isso, irmão, a gente não pode ter dúvida do que é uma célula. O que é uma célula? A célula é o quê? É a igreja aonde? Na casa. Falando de uma forma bem simples, tudo que a gente faz aqui tem que ter aonde? Na célula. Aqui é uma coisa muito impessoal, porque eu estou falando aqui, por exemplo, geral. Quando eu estou na célula, eu vou falar como? Um ao outro. O objetivo da igreja de Jesus é o quê? Ganhar pessoas. O objetivo da célula qual é? Ganhar pessoas, porque a célula, ela é a igreja. A presença de Deus é fundamental para a igreja funcionar. O que é fundamental para uma célula funcionar? A presença de Deus. Se eu entendo a célula como a igreja em menor escala, eu vou entender que algumas coisas não podem faltar para que a minha célula funcione muito bem. Então, irmão, esse entendimento você precisa ter para que você, como líder, como liderado, possa crescer naquilo que Deus está te propondo. Então, eu coloquei algumas coisas aqui que não podem faltar, que elas precisam estar na sua célula para funcionar bem, porque a gente quer multiplicação e crescimento, a gente quer relacionamento e a gente quer cumprir o nosso chamado. É o que a gente quer como igreja. O que nós queremos, multiplicação e crescimento, nós queremos muitos relacionamentos, sim, nós queremos ter amigos mais chegados que irmãos, nós queremos ter uma família verdadeira, como a Bíblia diz que nós devemos ser, e nós queremos cumprir o chamado que Jesus nos desafiou a fazer. É isso que é o sonho de Deus para mim e para você, e é isso que deve arder no seu coração todo dia, essa paixão. Se você hoje, irmão, acordou de uma forma assim: poxa, pastor, eu não estou tão apaixonado, então você veio no lugar certo, porque eu quero, irmão, ser um instrumento de Deus para apaixonar você para aquilo que você precisa fazer de melhor. E o seu melhor, ele tem que ser o quê? Investido em ganhar almas para Jesus, em cuidar bem das pessoas, em levar gente para o céu. Aleluia, amém. Então, irmão, a célula, ele é esse lugar. O que não pode faltar, então, pastor, dentro da célula? Primeira coisa que não pode faltar na sua célula é a oração e a presença de Deus. Fala comigo: oração e presença de Deus. A célula não é só um ajuntamento de pessoas, como é a igreja, em menor escala, ela trava uma luta constante e agressiva contra o inferno e contra Satanás. Quando a gente resolve, irmãos, abrir a nossa casa para funcionar a igreja de Jesus, para que eu possa edificar uma pessoa, você entra numa guerra ferrenha contra o inferno e contra demônios.
Só que, irmãos, nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. A gente já sabe que o nosso inimigo, ele já tem o fim dele traçado, que é o lago de fogo e enxofre. Agora, irmãos, nessa trajetória até essa derrota final de Satanás, a igreja vai vencendo batalha por batalha, e nós nunca nos acomodamos, porque no momento em que a gente se acomoda, irmão, a gente é pancada em cima da nossa cabeça, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então você precisa entender que na sua célula, para que ela funcione bem, ela tem que ter essas duas coisas muito fortes: oração e presença de Deus. Não existe igreja de sucesso sem oração, e não existe igreja de sucesso sem a presença de Deus. Não existe célula sem oração, sem poder. Por isso, irmão, na tua célula tem que combinar esses dois elementos. Tem que ter um ambiente permeado da presença de Deus. Sempre antes o anfitrião, o líder de célula, orar, ungir cada um dos lugares e falar: Senhor, nós invocamos a Tua presença, Espírito Santo, para que cada pessoa que chegar aqui, ela seja impactada, ela seja movida no sobrenatural, em nome de Jesus. Oração e poder é essencial para que a tua célula possa crescer, para que a tua célula possa funcionar bem, para que as coisas andem do jeito que elas precisam andar. Você precisa entender que a sua célula vai estar sempre incomodando o diabo, os seus demônios, e por isso a gente precisa orar juntos, clamar juntos, buscar juntos, lutar juntos, porque é a chave do nosso sucesso, em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro segredo para a célula funcionar bem é o quê? Fala bem alto: oração. Segunda coisa que para que o negócio ande, para que a célula se multiplique, para que a célula cresça, para que a gente ganhe pessoas, você precisa verificar se todo mundo que faz parte da sua célula entendeu o quê? O coração, ou seja, o objetivo, a visão. Irmão, se a gente quer crescer, a gente precisa falar a mesma língua. Se a gente quer ganhar pessoas, a gente precisa entender o método que a gente tem adotado aqui para cuidar dessas pessoas que Jesus está mandando para a gente. Então, entender o coração, a visão, se a gente não tiver uma compreensão clara e um entendimento completo dos objetivos e do modelo, a gente precisa reforçar isso toda a célula. Então talvez você se pergunte: mas pastor, por que toda a célula a gente está ali, coraçãozinho, vai explicar o vermelho, o azul, o amarelo, o verde? Por que a gente tem que falar isso? Porque nós estamos unificando a nossa linguagem, e a gente está buscando entender de forma completa aquilo que nós estamos buscando, que é ganhar as pessoas e cuidar bem delas. Então, queridos, a gente precisa mostrar para cada uma das pessoas onde elas estão encaixadas nessa engrenagem aqui do MDA, da visão da igreja. A gente precisa mostrar para as pessoas o que é fundamental para o sucesso e como elas fazem parte dessa engrenagem. Quando a gente entende a visão, a gente se sente parte dela. Se eu estou falando de MDA, mas MDA parece algo tão distante, eu não me envolvo. Mas quando eu entendo a visão e eu me vejo participando dela integralmente, seja cuidando de pessoas, ou seja, sendo cuidado por alguém, você entende que você faz parte disso. E quando a gente faz parte disso, a gente faz tudo o que é preciso para que a ideia funcione. Quem está entendendo diz amém. Então é por isso que é fundamental que cada líder, cada anfitrião, cada pessoa entenda a visão, conheça os propósitos de como a igreja está andando e está funcionando. Terceira coisa, qual é a segunda então? Volta lá. Verifique se todos entenderam o coração. Terceira coisa, para que a sua célula funcione bem,
Fala comigo assim: planeje cuidadosamente. Você sabe qual é a pior coisa para um membro, para alguém que chega numa célula? É perceber que o líder está fazendo as coisas aonde? Nas coxas, né? Vou até tirar o S. Está fazendo está fazendo no impro. Então presta atenção, líder. Você quer que a sua célula funcione bem? Você quer que a sua célula cresça? Então quero te dar uma dica: planeje cuidadosamente a sua célula. Faça as coisas com carinho, com excelência. Pense na liturgia, pense na atmosfera que você quer promover naquele dia na célula. Estuda ali a palavra que você vai estar ali compartilhando e facilitando. A pior coisa que tem é o cara que pega ali na hora ali: meu Deus, qual é a palavra de domingo mesmo? Falou sobre o quê? Meu Deus, é horrível para quem está ali, irmão, porque passa a impressão de desorganização. Passa a impressão de que a célula não foi planejada. E isso, irmão, é um jato de água fria em quem está ali. Porque se o líder e o anfitrião, eles não corroboram para a atmosfera ser uma atmosfera que integra e que motiva, irmão, a célula ela tem todas as ferramentas para fazer o quê? Para ela afundar. Porque fica chato, porque é a mesma coisa sempre, porque nunca tem algo diferente. Então, líder, você quer que a sua célula funcione bem? Seja um planejador cuidadoso. Se o líder e o seu anfitrião não se esmeram para preparar um ambiente e a liturgia do que vai acontecer, vai passar sempre essa ideia de desorganização. Então planeje cuidadosamente, desde a boa recepção, os cânticos, a palavra, a comunhão, tudo isso vai criar um clima de comprometimento. Então, é por isso, irmão, que a gente tem preparado, cada semana a gente faz esse sorteio das funções na célula, porque cada pessoa vai ser responsável por um momento ali da reunião, e essa pessoa ela vai poder fazer o seu planejamento para aquele modelo, para aquele pedacinho da célula se tornar o pedaço da célula mais importante para ela na semana, porque é ela que está fazendo todo o preparativo, ela está cuidando, ela vai levar uma palavra diferente da oferta, ela vai fazer algo criativo. Esse é o segredo para uma célula que funcione bem, um planejamento cuidadoso, é alguém que tem zelo por aquilo que está fazendo. Quarta coisa, presta atenção: se eu quero que a minha célula funcione bem, eu preciso estabelecer metas de desempenho. Por que, pastor, que eu tenho que ter meta? Quem não sabe aonde vai chegar, não vai a lugar. Se eu não sei aonde eu quero ir, eu vou ficar rodando e não vou chegar. Mas se eu tenho um alvo, um objetivo, aí a coisa fica diferente. Eu tenho um alvo na minha célula, que está lá no meu quadrinho lá de oração pelos 3, de trazer nesse mês de abril, essas 3 pessoas que eu propus no meu coração, e eu vou orar por elas. Essa é a minha meta pessoal. A minha meta pessoal é trazer essas pessoas para a célula, para que elas recebam Jesus como seu único e suficiente Salvador. A minha meta como líder de célula é que daqui a 3 meses a minha célula se multiplique. Se eu tenho um alvo de multiplicação, toda a célula vai trabalhar em função de quê? Daquele objetivo. Isso funciona na célula, isso funciona na sua vida pessoal, isso funciona na sua vida sentimental, isso vai funcionar na criação dos seus filhos. Isso funciona nas suas tarefas diárias, porque quando você supera uma etapa que você projetou, você tem um sentimento de quê? De realização. O ser humano, ele trabalha com desafios. Cada vez que você é desafiado a uma meta, a alcançar algo, você, irmão, você sente é algo que te motiva, que te coloca para frente. Não, eu vou conquistar isso, é uma questão de honra, trazer e fazer essa célula multiplicar. Então é importante que você estabeleça os seus objetivos.
sejam eles individuais e coletivos. Eu coloquei como exemplo aqui a oração pelos 3, é a data da multiplicação, que é um objetivo individual e um objetivo conjunto da célula, onde todo mundo vai estar trabalhando para esse objetivo. Diversifique as metas. Ao invés de você engessar, falar, não, aqui a gente vai trabalhar só nisso, a nossa meta é só multiplicação. Não, coloca a meta, irmão, de uma célula, por exemplo, em que a gente vai fazer uma célula aqui só de comunhão, de alegria. A gente vai fazer desse clima aqui, irmão, a melhor célula do mês. E você cumpriu aquele objetivo. Parabéns para você. Você superou um desafio que você colocou para você ou para a célula, você como líder. Diversificar essas metas. E uma coisa muito importante, premie, ofereça recompensa para quem cumpre o combinado. É dica para você. Meu irmão está lá, membro da tua célula, o cara colocou como meta trazer 4 pessoas, 3 pessoas na célula. No segunda célula do mês o cara trouxe. Meu irmão, faz festa, porque o que a gente não celebra, a gente não lembra. Então a gente premiar assim, essas iniciativas individuais que cada pessoa tem tido, ela é muito importante para motivar, para levar a pessoa a fazer ainda mais para Jesus. Amém, querido? Quinta coisa, estimule a participação de todos. Participação coopera para o envolvimento. Eu faço parte, eu estou inserido dentro disso aí. Por isso que a gente colocou aí o Bênção Card, porque a célula não é só o líder e o anfitrião, a célula é você. Você é membro importante, é fundamental para que a célula funcione. Por isso que a gente tem que variar as funções, dar oportunidade para as pessoas desenvolverem seus talentos, premiar as iniciativas de sucesso da equipe. Isso é muito importante. E por último, a gente precisa fazer o que, irmão? Pode passar? Celebrar os sucessos. Celebre sempre os pequenos e os grandes resultados. Elogie em público cada iniciativa pessoal de cada membro que cooperou para que a célula se tornasse dinâmica naquela semana, para que a célula se tornasse ali de uma forma entusiasmada, para que a célula pudesse criar um novo clima, um ambiente diferente. Elogie, celebre, projete a festa da conquista dos alvos mais desafiadores para a sua célula. Cada vitória que você tiver, irmão, você precisa celebrar. Porque aquele que não celebra, irmão, aquele que não vibra com o sucesso conjunto, coletivo, ou mesmo o sucesso individual de cada um, a gente perde uma oportunidade ímpar de ganhar o coração daquela pessoa. Por isso que é importante, irmãos, o reconhecimento, o elogio. Por isso que é tão importante a gente crescer em tudo isso. A célula que funciona, então, vamos dizer junto, a célula que funciona é uma célula que tem, repita comigo, oração e presença de Deus. Segundo lugar, verifique se todos entenderam o coração. Terceiro lugar, planeje cuidadosamente. Estabeleça metas de desempenho. Estimule a participação de todos. E celebre os sucessos. Esse é o segredo de uma célula que funciona bem. Conta uma história que um certo açougueiro, ele viu um cachorro entrando no seu açougue. E assim que esse cachorro entrou, ele pegou e enxotou o cachorro de lá, mandou esse cachorro embora e sair. Mas o cachorro voltou e ele percebeu que esse cachorro tinha um papel na sua boca. E o açougueiro achou aquilo, ficou intrigado com aquele papel na boca do cachorro. E ele pegou aquele papel e leu. E estava escrito assim: por favor, me envie 12 salsichas e 5 pedaços de bife de alcatra. O açougueiro olhou aquilo e percebeu que junto com o papel tinha o dinheiro exato para aquela compra de carne. E ele duvidou, ele falou: rapaz, eu vou dar essa carne aqui para esse cachorro e o cachorro vai comer na hora. Então ele pegou, separou ali a salsicha, separou os bifes, colocou tudo num saquinho e colocou na boca do cachorro. E o cachorro não comeu. E o açougueiro achou aquele negócio esquisito, irmão, e foi andando atrás do cachorro. E ele percebeu que o cachorro, ele foi descendo a rua até o cruzamento, e quando ele chegou ali, irmão, perto do sinal, ele deixou a sacola
ali perto do sinal, ficou em pé ali na pata e apertou o botão. E esperou o sinal fechar. Ele pegou a sacolinha de volta, e o açougueiro vendo aquilo, intrigado, ele falou: meu Deus, que cachorro é esse? E ele foi embora, passou o sinal e foi continuando. No ponto de ônibus, o cachorro sentou e esperou o ônibus chegar. Quando o ônibus chegou, o cachorro foi até a frente para conferir o número, para ver se era esse mesmo, e entrou lá dentro do ônibus. E ficou lá dentro, e o açougueiro junto com ele. Falou: rapaz, eu quero ver até onde esse cachorro vai. E aí, irmão, e ele foi, com um sentimento assim, incrédulo, falando: meu Deus, que cachorro é esse? Eu quero esse cachorro para mim. E a certa altura da viagem de ônibus, o cachorro se levantou, ficou em pé, de novo, nas duas patas, apertou para parar. Aí o açougueiro falou: não, gente. O cachorro pegou a sacolinha, desceu, e chegou até diante de uma casa modesta. E o cachorro chegou, pôs as compras ali no chão e tocou a campainha. Ele tentou abrir a porta estava fechada, e ele tocou a campainha e ficou e viu que a porta estava trancada. E ele ficou apreensivo, o cachorro, e insistiu tocando a campainha. E o açougueiro ficou ali fora observando. Quando de repente, irmão, abre uma porta, o cara sai da casa e começa a espancar o cachorro todinho. O açougueiro entrou no meio e falou: rapaz, amigo, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus, esse cachorro é um gênio. Gênio? Já é a segunda vez nessa semana que esse cachorro esquece a chave. Presta atenção, se você não elogiar o que as pessoas estão fazendo, você vai perder uma grande chance de levantar um grande número de cooperadores que andem com você. Amém, querido? Elogie, celebre cada vitória, se alegre com quem está com você, celebre as pequenas conquistas, celebre cada pessoa que está cumprindo a meta de levar a oração lá pelos 3 a ferro e fogo, dizendo assim: não, pastor, líder de célula, esse mês agora eu vou colocar 3 nomes, mas esses 3 nomes vão entregar a sua vida para Jesus, e eles vão ser salvos em nome de Jesus. Cada pessoa salva é motivo de você celebrar. Não faça como o dono do cachorro, que espancou o cachorro por causa da chave, mas não celebrava a vitória dele, cada dia, cada ato que esse cachorro fazia. Vou ficar de pé. Amém. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de um coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós também. Sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, em nome de Jesus. Amém. Fecha os teus olhos. Queria que você falasse com Jesus nessa hora e agradecesse a Deus. Fala: Senhor, eu quero, Pai, que a minha célula funcione. Eu quero que a minha igreja funcione. Eu quero, Pai, ó Deus, que tudo aquilo que eu tenho me empenhado a fazer na Tua casa seja feito com excelência, Pai, ó Deus, com o melhor daquilo que o Senhor tem colocado diante de mim. Pai querido e Deus eterno, usa a minha vida. Vai falando com Jesus aí nessa hora. Fala: Senhor, usa-me, Senhor, ó Deus, ó Pai. Eu quero, Senhor, ó Pai, esgotar-me, ó Deus, ó Pai, na Tua obra. Eu quero fazer, ó Pai, ó Deus, o possível e o impossível para Ti. Eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser um instrumento, eu quero ser, Senhor, um vaso para a honra, em nome de Jesus. E que, ó Deus, ó Pai, o Senhor, ó Pai, se alegre comigo. Que, ó Deus, eu possa trazer, Senhor, honra para Ti. Cada vida ganha, cada pessoa alcançada, para a honra e glória do Teu nome. Nós, Senhor, abençoamos a Tua igreja nessa noite. Te agradecemos, Senhor, ó Pai, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de sermos, Senhor, ó Pai, usados na obra de Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos empodere, que o Senhor, ó Deus, potencialize, Senhor, ó Pai, os nossos dons, os nossos talentos que o Senhor mesmo nos concedeu, para que possamos, ó Deus, fazer o melhor para Ti, para a glória de Deus,
para engrandecimento do Senhor. Se você, querido, entende, se você sabe, se você não tem dúvida de quem você é em Deus, eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus junto comigo e começasse a dizer palavras de adoração ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, Tu és lindo, Tu és bom, Tu és perfeito em todos os Teus caminhos. Diga palavras de elogio ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, como eu te amo, Senhor. A minha vida, Pai, é Tua. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, ó Deus, eu quero viver intensamente, ó Deus, ó Pai, para Ti. Eu quero, Senhor, ó Pai, glorificar o Teu nome em tudo, adorar e celebrar Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és o único, Tu és merecedor de toda glória, de todo louvor e de todo